Vamos agora voltar um pouquinho para o que são as macroáreas, né? A gente tinha em 2002 ali um mapa que já apontava os eixos de estruturação, aqueles em vermelho, que são os transportes, os eixos viários mais intensos de transporte, como eixos importantes, que eram de urbanização e consolidação. E a gente tinha as duas grandes macrozonas de proteção ambiental ali, quase que pintadas de verde indiscriminadamente. Como que a gente muda isso? Como é que vão ficar as nossas macroáreas agora? Nós reconhecemos que a urbanização atingiu, infelizmente, as áreas de proteção ambiental, com áreas de vulnerabilidade social, então aquela vulnerabilidade urbana, amarelinha mais clara, ela está invadindo ali, está ocupando as áreas de proteção ambiental ao longo das represas. Temos ali, então, de baixo para cima, a preservação dos ecossistemas naturais, ali no extremo sul e no extremo norte da cidade. Temos a contenção urbana e uso sustentável, onde a gente tem, a gente pode ter alguns usos que não agridam ainda o que existe de natureza e de meio ambiente ali nessa região, então usos agrícolas, usos por estudos técnicos, ali na região também da Zona Sul, Parelheiros e tal. Ali depois a gente tem, ao longo das represas, o que é já conhecido nosso, que são as áreas de ocupação irregular, que estão em processo de consolidação, mas que ainda tem várias áreas livres ali que podem ser preservadas, então a gente chamou de áreas de recuperação urbana e ambiental. E mais clarinho ali perto, a gente tem as áreas de redução da vulnerabilidade urbana, que são aquelas áreas mais precárias, tanto na área urbana quanto na macrozona de proteção ambiental, que a gente precisa recuperar, né? Então são favelas, loteamentos que a gente precisa organizar, regularizar, enfim. Depois a gente tem essa área de qualificação da urbanização consolidada, que são os bairros ao longo aí, dos eixos, que é a ocupação mais antiga da cidade mesmo, que se deu entre o Tamanduateí, o Pinheiros e o Tietê e um pouco mais a leste do Tamanduateí. Então todas essas áreas que estão em laranja mais escuro são chamadas de qualificação da urbanização consolidada. E o nosso grande macro-eixo, que é a macro-área da estruturação metropolitana, que eu já falei para vocês. Bom, para a gente ativar essas macroáreas, a gente tem, então, a auto-organerosa, os planos de bairro, a arrecadação de bens abandonados, o parcelamento e edificação compulsória, que são aqueles instrumentos da função social da propriedade urbana, né? E, então, agora a gente vai passar para a macroárea. Nós vamos mostrar os instrumentos da macroárea de conservação, que é aquela que a gente não pode quase fazer nada. Então, que instrumentos que a gente vai usar para realmente garantir que essas áreas sejam preservadas, né? O que veio das oficinas? Por exemplo, o pessoal de Itaquera, que convive ali com a APA do Carmo, trouxe para nós que a gente tem que ter áreas prioritárias para conservação ambiental, com utilização, por exemplo, do instrumento de pagamento de serviços ambientais. A pessoa que tem uma área que ela precisa preservar, ela recebe um apoio financeiro da prefeitura para conseguir garantir que aquela área seja preservada. Então nós temos aí os pagamentos por serviços ambientais, a garantia de manter essas áreas como unidades de conservação e toda a legislação de proteção e recuperação dos mananciais, que garante também essa proteção aí ao longo dos mananciais ali ao sul, né? Na macroárea de contenção urbana, nós temos, o que a gente recebeu de São Mateus, por exemplo, que a gente tem que identificar algumas áreas degradadas que podem servir para a produção agrícola
e rural, como produção orgânica, por exemplo, a gente recebeu várias contribuições, vários grupos propondo agricultura familiar, inclusive para o programa de metas, e com a produção orgânica, para que a gente garanta um uso sustentável dessa região e ainda contribua para a saúde pública e social. Essas contribuições todas foram incorporadas no plano para essa macroárea. Então, a gente também tem nessa macroárea o pagamento de serviços ambientais, os estudos de impacto de vizinhança, os impactos ambientais, a avaliação ambiental estratégica, são instrumentos que a gente usa para garantir que essa região seja conservada. Bom, aí a gente tem aquela nossa área de recuperação urbana e ambiental, que são as grandes áreas ao longo das represas, né? Instrumentos de regularização fundiária, as leis e o pagamento também por serviços ambientais. A macroárea de qualificação da urbanização consolidada, ela é aquela região, inclusive muito próximos aqui, vocês devem residir numa dessas macroáreas, numa região dessa macroárea, o que veio das oficinas. Por exemplo, o pessoal do Butantan diz que todos os empreendimentos a serem implantados deverão apresentar uma EIA-RIMA, um relatório de impacto de vizinhança. Quer dizer, essa é uma região da cidade que tem um apelo do mercado forte para o mercado imobiliário, para os grandes investimentos, um apelo para a renovação do tecido urbano. Então, nesta região, é importante que a gente garanta controle de qualidade desses novos empreendimentos, dessa renovação do tecido. Quais foram os instrumentos sugeridos? O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto de vizinhança, que é um instrumento, inclusive, que está agora sendo regulamentado pela Câmara Municipal, né? Além disso, a gente tem sugestão, planos de bairro, medidas cautelares e prévias à implantação de grandes planos e projetos urbanos, né? Estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental. Bom, e aí na nossa macroárea de estruturação metropolitana, a gente tem a reavaliação das propriedades ociosas. Isso veio de Vila Prudente, né? O que o pessoal sugeriu? Que a gente avaliasse essas propriedades ociosas ao longo das linhas do metrô para uma reestruturação da cidade, levando moradias para o centro e empreendimentos para as proximidades do metrô. Aproximar o emprego da moradia, levar empregos para a periferia, reduzindo os deslocamentos na cidade, incentivos fiscais para as empresas, adequando o zoneamento e respeitando as vocações locais. Isso veio de Capela do Socorro. Bom, o que a gente tem aqui, então, de instrumentos? Para garantir, por exemplo, maior ocupação, garantir que a habitação de interesse social tenha aí o seu espaço, nós temos as EIs 3, a cota de solidariedade. Mas, além disso, a gente tem, para grandes reformulações de espaços maiores, as operações urbanas, temos a concessão urbanística e para aqueles imóveis, para a gente recuperar os imóveis que estão abandonados, a gente vai usar a arrecadação de bens abandonados, que já é um instrumento previsto no Código Civil. Temos incentivos urbanísticos ao longo do eixo da Jacupês e do eixo da QPC, para incentivar mesmo os empreendimentos que gerem empregos, né? E fora do plano diretor a gente tem também os incentivos fiscais que foram anunciados essa semana para a região da Jacupês, né? Uma grande isenção fiscal para que os empreendedores empreendam usos não residenciais, justamente para fortalecer a geração de emprego. Bom, agora para as nossas macroáreas de vulnerabilidade urbana, a gente tem aí uma série de propostas. Por exemplo, Casa Verde, que nem está na vulnerabilidade, mas, enfim, propôs formular uma política pública
de descentralização de forma igualitária, que os equipamentos sejam implantados de forma igualitária no território e que atenda às necessidades de cada bairro. Né? Então, que esses bairros eles ainda carecem de grande estruturação, então equipamentos, os céus, por exemplo. Né? E a gente tem aí os instrumentos das DEIs 1, 2 e 4, a regularização fundiária, os instrumentos da função social da propriedade urbana, que é o parcelamento e a edificação e a utilização compulsória, o IPTU progressivo no tempo e o direito de preempção. As ações prioritárias que a gente tem no título 3, aliás, no título 4, eu vou passar rapidamente. Então, aquelas são as grandes macroáreas, né? A gente tem... então, essa é a grande subdivisão da cidade em características semelhantes e objetivos e instrumentos adequados a essas características, né? Então, sempre pensando em como transformá-las e melhorar a sua situação. Agora a gente vai falar das ações prioritárias. A gente vai ver que todas as ações que a gente julgou prioritárias dentro desse plano, elas são, em sua maioria, elas ocorrem justamente naquela porção da cidade que ainda carece de estruturação urbana, que são a área de redução da vulnerabilidade urbana. Então aqui, sistema viário estrutural, a gente tem esse mapa que vocês têm aí na minuta, onde a gente vê vias estruturais a melhorar, vias estruturais a abrir e intervenções pontuais no sistema viário. Né? Vocês vão ver que a grande maioria da cidade que ainda precisa de um sistema estrutural viário é a região leste, a região norte e a região sul, né? Justamente cruzando com essa região da vulnerabilidade. Sistema de esgotamento sanitário, por exemplo. A prioridade são essas veinhas aí vermelhas, esses interceptores e coletores tronco, que estão planejados pela Sabesp em conjunto com a